Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeruão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos lá. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia Elcana. Seu marido lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei, o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele.
Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saía de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei, exaltará a força do seu ungido. Então Elcana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar,
e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: não entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Elcana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ele, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta, que determinei para minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado,
E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo que falei contra sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou o que o Senhor lhe disse. Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto esse crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel de Dan até Berseba reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Os filisteus dispuseram suas forças em Gibeá para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha.
Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado, observando sua cadeia ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Pois era velho e pesado, ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus
havia sido tomada e que seu soldo e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores no parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Cabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu.
quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu. Os filisteus chamaram sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos lhe enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez Ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Agora então preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os bezerros e os ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando se ela for para seu próprio território, na direção de Bet-Semes. Então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram: pegaram 2 vacas com cria e as amarraram a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro: um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteas que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados no campo, a grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor. É até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes.
Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca, para que se afaste de nós. Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e a levem para vocês. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor naquele dia, jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gat-Israel. Libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus.
Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra do Senhor. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje abandonando-me, prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações,
Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorat, trineto de Afia. E de um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam os seus ombros. E aconteceu que jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efaim e a região de Salisa, mas não as encontraram prosseguindo. Entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece, vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim, foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante, apresse-se. Ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer o sacrifício no altar no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar no monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora, e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e ao entrarem,
Samuel vinha na direção deles a caminho do altar no monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem me falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou a Saul e seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. Então o cozinheiro pegou a coxa do animal com que estava sobre ele e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: Aqui está o que lhe foi reservado, coma. Pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados, ela lhe foi separada para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia, depois de perder. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: Como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel. Encontrarão você ali,
Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros o que aconteceu ao filho de Quis. Saul também está entre os profetas. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar no monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Mate foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou. E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá quando ficou de pé no meio do povo. Os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujos corações Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram:
como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado.